Vamos! Negócio é o seguinte, meus queridos. Cinemática, não vou revisar os 7 conceitos básicos para ele ficar chato. Velocidade é uma grandeza. Obrigado, vetorial. Porém, velocidade escalar é escalar, certo? A partir dessa ideia de velocidade escalar média, nasceu a equação horária da posição. Só que para movimento uniforme, que é o movimento uniforme, é aquele que tem a velocidade constante em módulo. Constante em módulo. Logo, então, Galileu percebeu que se as cabritinhas mudassem de velocidade, essa fórmula falhava. Ele percebeu que ele tinha que ampliar o conhecimento dele para poder entender, compreender, descrever o movimento de corpos que mudam de velocidade. Primeiro surgiu a ideia de aceleração para nos ajudar a medir a mudança da velocidade. O que significa dizer que os corpos em queda livre aqui na proximidade da Terra, desprezando a resistência do ar, caem com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo de queda livre, a velocidade do corpo aumenta 10 metros por segundo. Uma enormidade. Em 3 segundos caindo em queda livre, tu já está a 30 metros por segundo, 108 por hora. 3 segundos caindo, já está a 108 por hora. Na verdade é um pouco menos, devido à resistência do ar. E os paraquedistas, sei lá, pelos 300 e poucos por hora, dependendo da posição em que ele fica, né, ele já estabiliza a velocidade dele, porque o peso está sendo equilibrado pela força de resistência do ar. Quando a gente aqui na física trabalha com resistência do ar nula, sem resistência do ar, o paraquedista chegaria com uma velocidade assustadora no solo. Ia virar uma estrela cadente. Ele ia derreter na atmosfera, dependendo da altura que ele pula. Certo? Show de bola. Então, para mapear o movimento de corpos que mudam de velocidade, nós criamos a ideia de aceleração. E aí surgiu a equação horária da velocidade. Concorda comigo? Equação porque tem sinal de igual, horária porque envolve o tempo, horária, da velocidade porque fala a velocidade. O Galileu, para poder chegar naquela equação que nós deduzimos na aula anterior, ele primeiro percebeu que no gráfico velocidade versus tempo, a área do gráfico representa a distância percorrida. E aí então eu fiz a área do trapézio e tal, fizemos o cálculo dessa área, substituímos essa equação dentro do nosso cálculo, fizemos um algebrismozinho, chegamos na equação horária da posição para o movimento uniformemente variável. Alguém me alegaria, alguém poderia me citar onde essa fórmula falha? O que aconteceria com o corpo para que essa fórmula falhe? Para que essa fórmula não consiga prever a posição dele? Por incrível que pareça, se ele fizer curva, eu ainda posso mapear. Se eu tenho lá nessa região curvilínea, se eu tenho marcadas as posições, não vai ter problema. Até porque eu não estava mais fazendo vetorial, tá vendo? Eu não estava mais fazendo vetorial quando eu desenvolvi ela. Essa equação vetorial, não queira saber como é que ela fica. Fica um demônio, só no curso superior. Basta que a aceleração mude. Se a aceleração mudar, ferrou. Aí eu teria que usar, se o cara ficar mudando de aceleração, eu teria que ficar usando ela separadamente em cada trecho que tem aceleração constante. E se a aceleração ficar variando loucamente, só na faculdade. Então fica aliviado, ela é a última equação de posição que nós vamos ter, não vai surgir outra. Ah, deixa eu te contar, no vestibular, no da UFSC, por exemplo, ele não te fornece essa, tá? A ideia de velocidade. E nem essa, que é a mesma, na verdade, né? Ele só te fornece essa. Como é que a partir dessa tu chega nessa? O que é movimento uniforme mesmo, gente? Aceleração nula. Aceleração nula. Não. Não. Esse movimento, qual é mesmo esse movimento aqui? Circular uniforme, tem aceleração, né? Centrípeta, certo? Então cuidado, eu não posso dizer que todo movimento uniforme da aceleração é nulo. O contra-exemplo é esse movimento que eu estou executando na frente de vocês. Certo? Mas tudo bem. Eu queria mesmo é isso. Eu queria que a galera percebesse que se eu coloco 0 na aceleração, fica ou não fica outra equaçãozinha? Tá? Só para tu não te desesperar, se um dia tu precisar da equação da velocidade, tu não vai ter ela no vestibular. Com essa tu obtém ela, né? Tu só botar 0 ali, pronto. Se tu isolar o V, tu vai achar a fórmula da velocidade, certo? Beleza? Tranquilo. Um aluno de Galileu, que eu te comentei, foi Torricelli, gênio da física e da matemática.
Torricelli. Diz que o Torricelli assistiu às aulinhas e trabalhou algum tempo com Galileu. Galileu Galilei era um cara bom de matemática, obviamente, como tu deve ter percebido. Ele sabia fazer sisteminha, certo? Só que o sisteminha não era do jeito que a gente aprende hoje, x mais y igual a 10, 3x menos y igual a 5. Aí bota a chavezinha, não era assim, né? Era escrito. Um número somado com outro resulta em 10. O dobro de um número subtraído do outro resulta em 30. E aí então tu tinha que ir escrevendo o teu raciocínio para chegar na solução final. Hoje para nós é mais fácil, né? Tem a técnica da substituição. Isola numa, substitui na outra, não é assim? Né? A técnica da substituição para resolver o sistema. O Torricelli percebia que o mestre Galileu tinha dificuldade para medir o tempo, já que ele usava o próprio coração como relógio. Ou seja, seria muito interessante ter uma equação para movimentos que não envolva o tempo. E o mestre tinha mostrado para o Torricelli que tinha a equação da velocidade que envolvia o tempo e a equação da posição que envolvia o tempo. Torricelli não demorou muito para perceber que ele podia isolar numa, substituir na outra para criar uma nova equação que até hoje é conhecida. E é o que eu farei. Essa parte que eu estou fazendo aqui foi uma outra questão que já caiu no ITA. O enunciado era, deduza a equação de Torricelli. O aluno ou teria que ter já em mãos essa, de tanto exercitar, né, já é D essa equação, ou se não lembrasse, fazer a dedução rápida dela, como a gente fez na outra aula, para depois isolar numa e substituir na outra. Eu vou isolar o tempo nessa aqui. Mais passa menos, vê se tu concorda comigo. Está multiplicando, passa dividindo, isolei o tempo. Aceitável? Vou substituir na outra. Eu vou passar esse D0 para lá, para não ficar menos chato. V0 vezes T, quem é o nosso T agora? V menos V0 sobre A. Mais A vezes A sobre 2, né? Vezes T ao quadrado. Quem é o nosso T mesmo? V menos V0 sobre A ao quadrado. D menos D0 eu posso chamar de delta D. Fazendo a propriedade distributiva aqui, fica V vezes V0 mais V0 ao quadrado sobre A. E, isso aqui é perigoso, A sobre 2 que multiplica. Muita gente acha que V menos V0 ao quadrado é V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Pelo amor de Deus, não! V menos V0 que multiplica V menos V0, claro que vocês sabem, eu só vou fazer uma vez na vida, uma na morte aqui, por desencargo de consciência. Menos V0 vezes V, menos V0 vezes V. Menos V0 vezes menos V0, mais V0 ao quadrado. Por isso que a galera decora, né? Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro segundo, mais quadrado segundo. Famoso produto notável, algo do fundamental ainda. V0 mais V0 ao quadrado. E A elevado ao quadrado fica A ao quadrado. Beleza? Matemática ultra, super, mega básica. Não é normal tu ter dificuldade, tá, nesse tipo de coisa. Tu tem dificuldade nesse tipo de coisa, o alerta soa. Então tem alguma coisa muito errada na tua vida que tem que corrigir. Certo? Bom, vamos lá. Eu estou aqui para te ajudar. Hoje, por exemplo. Então vamos continuar. Delta D é igual. Olha, V vezes V0 mais V0 ao quadrado sobre A. Deixa eu botar esse cara mais para cá. E aqui vai ficar assim, vê se tu concorda. Eu vou poder cortar esse A com A ao quadrado. Tudo bem? Quer dizer que embaixo vai ficar 2 vezes A. E em cima vai ficar aquele trambolho todo mesmo. V ao quadrado menos 2V vezes V0 mais V0 ao quadrado. Eu teria agora, para somar essas frações, tirar o... Isso, tirar LMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Mas tu concorda que eu tenho o direito de pegar uma fração e multiplicar em cima e embaixo por 2? Quando eu multipliquei o numerador por 2 e o denominador por 2, a fração mudou? Não, né? Frações equivalentes a gente obtém assim, né, gente? Multiplicando e dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. É isso que é tirar o LMC, na verdade, né? Aquele mantra que nos ensinaram é só para a criança não ter que pensar. Então, tira o LMC e divide pelo de baixo, pelo de cima. Isso é um crime, né? Fazer a criança decorar isso sem entender o que ela está fazendo. Eu já te fiz o convite e faço de novo. Tente entender por que você procede dessa maneira. 2V vezes V0 menos 2V vezes V0. Zero. Tudo bem? 2V0 ao quadrado. Mas aí está somando, vai dar 3, está errado?
Concorda? Estava nervoso já. Só fiz isso umas 100 vezes na minha vida. Menos 2 vezes V vezes V0, tudo bem para vocês? Honesto, né? Mais com menos, olha como você estava viajando. Só para provar que estava viajando na maionese enquanto eu falava. É foda, é real. Mas já passou. Menos 2V0 ao quadrado mais V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado. Sobrou quem? V ao quadrado. Está dividido, passa. E último golpe, menos passa mais. Ficou V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔT igual a V ao quadrado, só para ficar bonito. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔT. Equação de Torricelli. No fundo do coração, se tu for fazer um vestibular foda, difícil, competitivo pra caramba, treina essas 2 deduções que eu fiz na aula de hoje, até que tu consiga num guardanapo, em qualquer boteco, fazer a dedução ali, ó, eu sei deduzir, e mostrar pro teu amigo, de punho próprio, sem consulta nenhuma. Eu exercitaria isso até que tu aprenda a deduzir essas equações. Cara, isso vai ser um trunfo no teu bolso, na tua manga, que, meu Deus, tu tem que torcer. Tomara que caia a dedução, tomara que caia a discursiva, aquela de arrancar o tampão. Só tu vai saber, quase ninguém mais vai saber isso aí. Dedução da equação de Torricelli. O que ela não tem que as outras têm mesmo? O quê? Tempo. Cansei de fazer problema de cinemática em que eu lia. Eu pensava, puta, errado essa merda, não dá pra resolver. O cara não falou o tempo. Se a questão não fala do tempo, cara, tu corre e te abraça no Torricelli. Provavelmente é através daquela equação que tu vai resolver problemas que não envolvem o tempo. Tu poderia, na verdade, montar a equação com essa, montar a equação com essa e fazer um sistema de equação e gastar um tempão para resolver a questão. Mas, na verdade, tu vai estar deduzindo a equação de Torricelli sem perceber. Por isso que vale a pena te agarrar no Torricelli, sentar no colo do Torricelli quando não falar o tempo. Não fala o tempo, Torricelli. É a primeira coisa que tem que vir na mente. Cara, vou te dizer que com essas 3 equações, pode começar a descer todas as questões de cinemática dos vestibulares por aí afora. É através dessas equações e de, claro, bom senso, treino, que a gente vai matar as questões mais cabreiras de cinemática. Agora eu estou ficando animado já. Agora nós temos um formulário já finalizado para essa parte. A partir de agora tu vai estar liberado para arriscar, acredito eu, qualquer exercício. Faltam poucos comentários para gente fazer nessa matéria. Olha, o dedo ele fez brotar a equação, ele usou D, que bonitinho, ó. Eu achava que ele tivesse usado S, ou X, né, como a galera usa, ele usou D, eu sou fã desse cara. Que legal. Aí depois ele fala de queda livre, aqui eu já não gostei, ó. Olha que sacanagem, cara. Oh, só para um comentário, tá? Não vou ir para lá agora, tá? Mas só um comentário. Abre na 275. Olha aquelas equações que ele colocou lá, cara. Jesus, não. Que equações são essas aí que tem na página 275? Vocês viram um monte de equação esquisita aí? Tem H, tem umas letras loucas aí, G, né? Eu vou te confessar que eu sou contra isso, tá? Tu para falar pro aluno, ó, amigo, essa aqui é a equação horária da posição, tá? Mas se tu for trabalhar com queda livre ou lançamentos e tal, aí tu bota G ali. Ah, tá de sacanagem comigo, né, cara? Tá de sacanagem. Eu me recuso. Eu vou chamar sempre de aceleração. Se for de uma nave alienígena ou da gravidade, nós botamos ali a aceleração. Agora ficar trocando a letrinha pode dar a sensação pro teu cérebro que é uma fórmula nova. E é a mesma porcaria. Aquelas fórmulas que ele escreveu na página 275 simplesmente não existem. As fórmulas que existem são essas que eu apresentei. Tá? Aí, professor, não gostei das letras. Troca a letra pela pessoa que tu és apaixonada. Já te falei, não tem problema nenhum. Tá? Se tu quiser usar um V grego aqui, ou um W, porque tu gosta da Volkswagen, não tem problema nenhum. Certo? Beleza? Então, ó, D igual a D0 mais V0 vezes T mais A, T ao quadrado sobre 2. Ah, mas agora é a altura. Então eu vou chamar de H de altura em inglês. Ah, vai se tabaca assim na casa do capeta. Então, ó, é assim que eu vou usar as equações. São essas que vão estar no teu vestibular. E eu não vou ficar mudando a letrinha dela por babaquice.
São só elas que existem e nós vamos usar elas desse jeito. Eu não vou ficar trocando letrinha de frescura não. Torricelli, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes delta D. Se trabalharmos com quedas livres, lançamentos verticais, lançamentos oblíquos, a aceleração vai ser da gravidade. Aí eu vou ter que chamar de G ali, e tu vai ficar achando que é uma fórmula nova, que nem vai ter no teu formulário. Não tem a menor necessidade. Resumindo, essas deduções da equação vai servir para queda livre, para lançamento vertical, para lançamento horizontal, para lançamento oblíquo. Eu não vou modificar as fórmulas, vou continuar usando elas do jeito que vai estar no teu formulário, certo? Mas eu gostei de alguns comentários que ele fez anteriormente e eu quero fazer mais alguns comentários que vão te ajudar. Algumas coisas que eu vou comentar aqui são perigosas e difíceis de digerir, então vale a pena tu prestar bastante atenção. Ops. Ô galera, vou fazer um gráfico da posição com o passar do tempo. Quais gráficos será que seriam possíveis? Primeiro, já que é D versus T, essa equação não me interessa, nem essa, só tenho que olhar para essa equação. Eu primeiro te mostrei que a aceleração pode ser zero, né? Certo? Então primeiro vamos olhar para a equação horária da posição para movimento uniforme. Como é que ficaria o gráfico desta equação neste plano cartesiano? Fica uma parábola? Fica uma parábola? Não, né? Porque parábola só nasce da equação de... Então, cara, o que pode acontecer é uma reta crescente, uma reta decrescente ou ainda uma reta horizontal. E tu tens que interpretar o que significa cada uma dessas situações. O vestibular cobra muito isso dos alunos. Essa reta poderia ter começado já da parte superior, né? E aí, galerinha, como é que eu interpreto essa linha verde? Que tipo de movimento é esse? Progressivo ou retrógrado? É, né? Progressivo é velocidade positiva e retrógrado é negativa, né? Eu falei isso na aula anterior, concorda comigo? Certo? Classificação dos movimentos. Como é que tu sabe que é progressivo? Ó, aqui está na parte negativa, não é retrógrado ali? Por quê? Ah, tá certo, ele está indo para frente, né? Ele está sempre indo para frente. E o que aconteceu ali, ó? O que estava acontecendo naquele tempo 1 ali, ó? Onde é que ele estava no tempo 1, meus amigos? Na posição 0. No tempo 1, o móvel passou pela origem. Tudo bem para vocês? E ele é progressivo. Ah, pode pensar que o gráfico crescente, o coeficiente angular tem que ser positivo, né? Certo? Vê se tu concorda comigo. Lembra? Y igual a x mais b? Isso aqui veio com o primeiro grau, né? Quem define se o gráfico é crescente ou decrescente não é o coeficiente angular? Aqui o coeficiente angular não é a velocidade? Então tu vê no gráfico D versus T, gráfico para cima no movimento progressivo, gráfico para baixo no movimento retrógrado. Então aqui é progressivo, velocidade positiva, e aqui é retrógrado, velocidade negativa. E a linha azul, o que está acontecendo? Posição constante. Concorda? O cara está sempre na posição de menos 33 metros, por exemplo. Logo, ele está em repouso. Tu presta atenção agora, cara. Tu presta atenção que olha só o que o vestibular vai... Como o vestibular vai tentar te engrupir, te enrolar, te fazer errar. Ah, que for. Olha só. O negócio é o seguinte. Abre a página, meu querido. O que mudou no meu gráfico? Mudou, né? Mudou tudo, meu. Tantas cores. O que está acontecendo na linha vermelha?
Aceleração nula, como é que o cara classificaria esse movimento? Velocidade positiva, né? Progressivo, uniforme. Aceitam? Cara, o vestibular ele faz assim, ó, ele bota esse gráfico e fala, o cara está em repouso. Ele seria verdadeiro no gráfico de distância versus tempo, tá vendo? Se tu não tá ligado, cara, quem é o eixo Y ali, cara, tu entra de gaiato nessa. O que está acontecendo aqui nessa linha vermelha? Pode ser regressivo ou retrógrado, vou usar regressivo para variar o nosso vocabulário. Regressivo, uniforme. Uniforme. Será que eu posso dizer que a linha está passando pela origem? O que está acontecendo ali? Parado. Ali é repouso. Repouso. Porque a velocidade caiu para zero. Olha que perigo. Antes era origem, né? Antes era passar pela origem. Agora já é repouso. Então tu tem que estar muito ligado. Ele mostra esse gráfico no vestibular, fala que está passando pela origem. Ou mostra esse e fala que está parado ali. Putz, ele tenta te arrebentar a mente com essas piadinhas de mau gosto aí. O que está acontecendo com o corpo que se move segundo o gráfico verde? Primeiro fala só em progressivo ou retrógrado, depois a gente fala em acelerado e desacelerado, eu não falei como é que se classifica isso. Progressivo ou retrógrado? Velocidade negativa, né? Concorda comigo? Sim. Aqui a velocidade fica positiva, abaixo dessa linha a velocidade negativa, então eu já sei que ele é retrógrado, mas tem mais classificação. Daqui até aquele ponto ali, o que está acontecendo com essa parte aqui pretinha do gráfico? Progressivo ou retrógrado? Retrógrado, porque está negativa a velocidade. Retrógrado. E depois, nessa parte superior do gráfico? Né? Ele estava andando para trás cada vez mais devagar, parou, e agora começou a andar para frente. Portanto, passou a ser progressivo. Para que eu possa falar mais coisas da interpretação desse gráfico, eu preciso te mostrar como é que é a classificação dos movimentos. Sem querer, na aula anterior, eu te mostrei a classificação quanto à velocidade. Classificação dos movimentos. Classificação dos movimentos. Quanto à velocidade. Quanto à velocidade, a gente já viu. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Não dá para errar essa. Retrógrado. Porém, a classificação dos movimentos quanto à aceleração é muito mais delicada. Quanto à aceleração. Muita gente que não estudou o suficiente acaba achando que é que nem é de cima. Positivo, acelerado. Negativo, não. Esquece isso, cara. Quando a aceleração tem que estar muito ligado. Quando a velocidade aumenta em módulo, o módulo da velocidade aumenta. A gente chama de acelerado. Quando o módulo da velocidade diminui, a gente chama de retardado. O nome não é o adequado, né? É um nome pejorativo, que a gente no dia a dia pode usar pejorativamente, né? Todos somos preconceituosos. Então, o certo seria chamar de desacelerado, é mais elegante. Mas como a literatura continua falando em retardado, a gente tem que usar a palavra também. Ô galerinha, uma outra maneira de tu identificar se o cara é acelerado ou retardado é o seguinte, ó. Para a velocidade aumentar em módulo, ou a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, ou a aceleração é negativa e a velocidade é negativa. Então tu vê, quando a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, o cara vai começar a ficar cada vez mais rápido. Para dizer que a velocidade diminui em módulo, tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Velocidade positiva e aceleração negativa, ou vice-versa. Velocidade negativa e aceleração positiva. Resumindo, tu só pode classificar um sujeito em acelerado ou retardado
se tu olhar o sinal do V e do A ao mesmo tempo. Sinais diferentes, retardado. Sinais iguais, acelerado. E aí? Agora eu te pergunto. Nesse trecho, depois do repouso, além de progressivo, o cara é o quê? Progressivo e acelerado ou retardado? Por quê? Acelerado. Deixa eu ver se o amigo está certo. Nesse tempo, a velocidade era um valor, sei lá, 5. E depois o valor passou para 10. Aumentou em módulo. De 5 para 10 aumentou. Ou, aqui era o repouso, está cada vez mais distante do repouso. Então está cada vez mais rápido. Acelerado, parabéns. Acelerado. Aqui, o que está acontecendo? Além de retrógrado, retrógrado e... É verdade, a velocidade está cada vez mais negativa, né? Ou seja, estava menos 10, agora menos 20, agora menos 30. Esse cara está cada vez mais rápido, só que está andando para o lado negativo. Então é verdade, cara, ele é acelerado. Posso te provar de outra forma, ó. Velocidade positiva, tudo bem com vocês? E velocidade negativa. Mas qual é o primeiro? Esses gráficos vieram da equação da velocidade, concorda comigo? Certo? Para ser crescente, o coeficiente angular é positivo. A aceleração positiva. Quando os sinais são iguais, ele é acelerado. Esse coeficiente angular tem que ser o quê? Tem que ser negativo, né, para ser decrescente, não é? E quem é que faz papel de coeficiente angular? A aceleração. A aceleração é negativa, então confirmou. Sinais iguais, ele é acelerado. Confirmamos de duas formas diferentes que ele era acelerado. E o que está acontecendo aqui, ó, desse momento até aquele momento onde o cara para? É retrógrado e o quê? Deixa eu pensar. Aqui no tempo 1 a velocidade dele era menos 5. Aí no tempo 2 a velocidade era menos 3. Aí no tempo 4 a velocidade é menos 1. Ou a velocidade está cada vez menor em módulo, né? O número está aumentando, menos 5, menos 3, menos 1, mas em módulo está diminuindo, certo? Eu prefiro bater a menos 1 do que a menos 1000 por hora. Né? Menos 1 por hora é um número maior que menos 1000, só que é menos velocidade. Concorda comigo? Ou pode pensar assim, ó, nesse trecho o coeficiente angular é positivo, é crescente. Ou seja, a velocidade é negativa porque está na parte de baixo do gráfico e a aceleração é positiva porque está inclinado para cima. Quando os sinais são diferentes, retardado. Retardado. Será que é possível um gráfico progressivo e acelerado, ao contrário disso? Será que é possível criar um gráfico onde o cara vai ficar progressivo e acelerado? Pode, né? É só fazer isso aqui, certo? Nesse trecho ele seria progressivo e retardado. Mas não foi o que eu queria, né? Já vou te deixar embora. Só um último detalhe aqui então. Só para ver se tu pegou a manha. O que está acontecendo nessa região? Quero as duas classificações, quanto a velocidade e quanto a aceleração. Velocidade positiva ou negativa? Positiva porque está na parte superior, então é progressivo. Concorda comigo? E aqui? Velocidade negativa, retrógrado. Essa parte ninguém erra. Acelerado ou retardado? Retardado, a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Tudo bem? E aqui? Acelerado. Retrógrado, acelerado, progressivo, retardado. O que aconteceu ali? Parou. Show. Começamos, mas não terminamos o estudo dos gráficos. Observem que eu não fiz nenhum gráfico parabólico aqui, né? Certo? Eu agora, depois vou fazer gráficos parabólicos aqui para a gente interpretar. Aí nós vamos já estar bem encaminhados no estudo dos gráficos. Deixa eu ver até onde tu deves fazer exercícios. Não falei de aceleração centrípeta na página 269. Eu quero falar depois, eu quero poder te mostrar por que ficou daquele jeito a fórmula. Página 270 tu pode destruir. Página 271 tu pode detonar. Página 272 pode detonar.
Aí tu vê, cara, sem querer eu comecei a fazer a página 273, né? Concorda comigo? Mas eu não terminei, eu fiz o MRU da página 273 e fiz o V versus T da página 273. Tu podes tentar completar essas páginas para que na próxima aula eu complete elas e tu tire a prova real. Ver se a gente acertou. E é até ali, cara. Tu pode ir seguramente até a página 273. De exercícios, vamos ver. De exercícios, tu pode avançar naquilo que eu te pedi a partir da 283 e dá para ir olha, cara, eu arriscaria dizer que dá para ir até a página 289. Até a 289 tu pode ir. Professor, eu vou destruir a apostila toda esse final de semana, eu vou ficar orgulhoso. O que pode acontecer é eu atrasar a correção do exercício que tu queira pela galera tá um pouquinho mais devagar. Então até a 289 pode detonar a apostila e anotar todas as dúvidas. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estou indo para a sala grande fazer exercício com a galera. Certo? Valeu, galera!